Nota de corte para o Banco de Brasília, o BRB. Como calcular, o que é a nota de corte, quais são as variáveis que impactam na nota de corte, ser maior ou menor. Tudo isso e muito mais agora. Vem comigo. Olá, time, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Eduardo Cambuí, tá aqui o meu Instagram. Qualquer informação, qualquer dúvida, fique à vontade para me procurar por lá. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Por aqui a gente fala muito sobre produtividade, gestão do tempo, sobre estudo, técnicas e orientações para você estudar melhor. Vamos direto ao assunto aqui para a gente tratar especificamente sobre o concurso do BRB e mais, qual será a nota de corte. Para isso, eu separei alguns dados para que você possa entender como a nota de corte ela é produzida ou ela é pensada, para que a gente possa ter responsabilidade ao falar com você, aluno, que talvez esteja aí ansioso, ansiosa, esperando para saber se o seu desempenho ao longo de vários meses foi suficiente ou não. Então vamos ver se faz sentido para você os dados que eu vou trazer para você aqui agora. Claro, baseado aí nessas perguntas, tá vendo? Que eu levantei lá no meu Instagram. Qual é a nota de corte? Como se calcula a nota de corte? A nota de corte ela é calculada a partir de que ponto? O que influencia na nota de corte? A gente vai ver ponto a ponto em relação a essa nota de corte, mas para isso eu vou colocar aqui na tela uma visão geral sobre dois momentos de nota de corte. Quando a gente fala nota de corte, o nome já diz, é a nota que vai cortar, vai separar o que está dentro e o que está fora. Só que aí nós temos duas percepções. A nota de corte para você entrar, para ser corrigida a sua redação, e a nota de corte para você ficar dentro do número de vagas. Dentro dessa perspectiva, funciona mais ou menos assim, ó. Vamos dizer que você está aqui, ó, em uma lista. Essa lista aqui é a lista do resultado, né? Essa lista do resultado a gente vai dividir, ó, pelo menos aqui um pedaço aqui e pelo menos um pedaço aqui. Esse primeiro pedaço é quem está no número de vagas. Então coloque aí, ó, vagas. Aqui, ó, todo mundo aqui desse pedaço, todo mundo desse pedaço teve a sua redação corrigida e ficou dentro do número de vagas. Essa galera aqui também teve a sua redação corrigida, mas ficou fora do número de vagas. A gente vai chamar isso aqui de cadastro de reserva. E essa outra galera aqui, ó, vou colocar assim, ó, redondinho para você perceber, que não teve a sua redação corrigida porque foi eliminado, ficou fora do número para o cadastro de reserva para sua correção. Inclusive, time, nós vamos avaliar também essa palavrinha, cadastro de reserva. Porque se você observar, no seu edital ele veio com limitação de cadastro de reserva. Mas daqui a pouco a gente fala isso, a gente aborda esse ponto, que é um ponto ainda polêmico, é um ponto ainda que talvez muitas pessoas não estejam observando. Talvez eu até faça um outro vídeo especificamente falando sobre quantas pessoas podem ser chamadas de acordo com as regras do edital. Eu já entrei em contato com a banca já está preparando a resposta à minha solicitação, então com responsabilidade eu vou trazer a informação correta para você. Até lá, entenda aqui o que é divisão de vagas, cadastro de reserva e quem está eliminado. Então, se você está por aqui, ó, você está eliminado nesse primeiro bloco, ó, vagas, cadastro de reserva e eliminado. Pegou? Quando a gente fala, qual é a nota de corte? A primeira que a gente está falando é essa nota de corte aqui, ó, a nota de corte para que você tenha a sua redação corrigida. Então, se você tiver aqui, ó, dentro desse bloco, você vai estar aí entre os 536, por exemplo, se você for ampla concorrência, 536 pessoas mais os empatados para você ter a sua correção da sua redação. Se você tiver uma boa pontuação, você sobe. Se você tiver uma má pontuação, você desce. Se você tiver abaixo de 60%, 6 pontos, você está eliminado. Então, nós teremos aí essa divisão. Dependendo da sua classificação, se você subir bastante, você pode chegar e ocupar essa posição aqui, ó, de número de vagas. Sim, porque aí você sobe e você entra aqui no número de vagas. Aqui nós teremos uma outra nota de corte, percebe? Primeira nota de corte para ver se você entra nas redações. Passado o momento de redações, somando a nota da objetiva mais a nota da redação, somando as duas, qual será a sua nota de corte para você entrar nas vagas? Aí a gente vai fazer uma outra análise. Tudo bem?
Dito isso, vamos analisar aqui alguns dados. Olha só, seu concurso aí de agora, 2022, ofereceu 134 vagas imediatas e atente-se, tá? 90 para cadastro de reserva. Mais tarde a gente vai solucionar essa inquietação aí, não vou falar por agora não. E ó, dando seguimento, nós temos aqui uma análise que eu quero trazer em relação aos dois concursos. Do lado de cá, nós temos o concurso de 2019, do lado de cá, o concurso, aqui ó, o concurso agora de 2022. Perceba, aqui nós tivemos em 2019 84.317 pessoas inscritas para 100 vagas. Consequentemente, aqui ó, a época, né, vou colocar assim que é melhor, a época, a gente teve 560 correções de redação, até 140 para pessoas com deficiência, a gente não teve para outras categorias. Tivemos 20% de abstenção em 2019, um total de 16.880 pessoas não foram fazer a prova. E aqui em 2022, tivemos 61.600 pessoas para 134 vagas, 90, ampla concorrência, né? Estamos falando só da ampla concorrência. Olha só, para ampla concorrência, a gente teve 536 vagas e uma abstenção geral de 28%, ou seja, 17.242 pessoas. Uma informação importante, time, é que como você observou aqui ó, nesse dado de abstenção, a gente não tem como saber quantos a gente teve em cada um. Em quantos a gente teve em ampla concorrência e em PCD. A mesma coisa aqui, ó, 28%, a gente não sabe quantos foram só para ampla, só para quilombola, só para índio, PPP ou PCD, etc. Não tem. Então a gente vai ficar mais ou menos aí entendendo que tem uma parte sim significativa, quem sabe 28% dentro desse quantitativo de correção. Seguindo, ó, vamos fazer uma análise. Se a gente avaliar em 2019, olha só os dados que a gente teve. Para ficar em 801, que foi o último colocado para fazer a correção, ou seja, a primeira nota de corte para fazer a correção, a pontuação foi de 42 pontos. Depois eu vou explicar esses décimos aí. 42 pontos. E para quem era PCD, 72 pessoas se classificaram e o último lugar ficou com 30 pontos para entrar. Detalhe, você viu a concorrência, você viu a abstenção, você viu o retrato de 2019. Agora nós tivemos um outro retrato em 2022. De acordo com essa concorrência, com esses dados, você acha que a gente vai ter situação similar? Eu acredito que não. A gente, para ter a sua redação corrigida, possivelmente a gente vai ter uma nota de corte menor do que essa. Porque a gente teve uma concorrência que foi menor, a gente teve uma distribuição menor. Entretanto, uma prova um pouco mais complexa e a gente vai ver alguns critérios aí. Ou seja, acredito que entre 37 e 40 pontos seria uma boa nota de corte. O que você acha? Por aí? Vamos analisar mais um pouquinho? Ainda lá em 2019, olha só a pontuação que a pessoa precisou tirar para se classificar na redação. Aqui a gente já chega na nossa segunda etapa. 48 pontos, ou seja, somou a pontuação da prova objetiva, somou a pontuação da prova discursiva e a gente teve, somados os dois, 48 pontos para você ficar dentro dos 703. Detalhe, time, você sabia que todos os 703 foram chamados? Inclusive essa pessoa, que é uma mulher, ela foi aí, ó, 703 a posição dela com essa nota, ela foi chamada agora em abril e vai entrar na 16ª turma prevista para novembro. Todos foram chamados. Daqui a pouco a gente fala se todos serão chamados ou não para essa prova. Tudo bem? Continuando a avaliação, perceba, você notou que aqui, somado a redação para ficar entre esse grande grupo, a gente só precisou de 48 pontos? É por isso, valendo 10 pontos a prova, mínimo de 6, discursiva, eu acredito que a nota gire em torno de 40 pontos. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu estou acreditando, quem sabe, até 37 para cima, você vai ter sua redação corrigida. Agora, qual será a sua outra nota de corte para você ficar dentro do número de vagas? É isso que a gente vai analisar no outro vídeo, a partir do momento que a gente tiver a resposta da banca, até mesmo para falar de uma outra nota de corte intermediária, que é qual é a nota de corte para ficar dentro do cadastro de reserva. Dessa forma, nós teríamos 3 notas de corte.
a nota de corte relacionada à redação, depois a cadastro de reserva e depois ao número de vagas. Tudo bem? Vamos continuar aqui a análise. De acordo com as perguntas, eu vou respondendo agora que eu dei a visão geral. As chances de corte entre 35 e 38 pontos após recursos. Legal. Recursos, anulação, alteração de gabarito são variáveis. Pode sim alterar essa situação. Próxima pergunta. Será que a redação vai ser corrigida com 37 pontos? Consegui desenvolver bem. Tomara. Eu acredito que a nota fique em torno disso daí. Claro, vai depender das anulações, das alterações. Se tudo mais se mantiver constante do jeito que está, acho que vai ficar por aí um pouquinho mais, quem sabe, ou pode até oscilar um pouquinho menos, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Próxima, minha redação só será corrigida se eu estiver dentro da nota de corte? Sim, dessa nota de corte para a redação, ou seja, se a gente pegar os quantitativos referentes, os quantitativos referentes à ampla concorrência, por exemplo, agora 2022, são 536 candidatos. Se você estiver fora dos 536 candidatos, claro, respeitando os empates, se você está empatado ali com 536, vai ficar todo mundo que tiver empatado. 37, 38, 39, 40, 600, 610, todo mundo que ficar empatado vai entrar. Até mesmo, você viu lá, a questão da classificação, 801 pessoas foram classificadas para a redação, sendo que em 2019 também foi o quantitativo de 560 pessoas para a redação, ou seja, muitas pessoas empatadas e aí conseguiram entrar para o corte da redação. Acredito que é isso que você tenha se referido aqui. Próxima pergunta. Professor, eu fiquei com 13 na geral, 14 na específica, ou seja, está reprovada, infelizmente, mas nós temos aí a possibilidade de anulação. E ela pergunta, esse ponto eu ganhando vai para todo mundo e assim eu classifico, eu estou na briga? Bom, engraçado que a resposta clara e objetiva é não, infelizmente. É até um ponto curioso do edital, por quê? Porque normalmente, eu até respondi já aluno falando assim, o ponto pode ir para todo mundo, aquela coisa toda. Mas quando você analisa o edital, na verdade, ele não atribui o ponto da anulação para todo mundo. Ou seja, quando anula uma questão, não vai um ponto todo para você e para todo mundo. Não. O que ele faz? E eu vou explicar aqui, tem aqui, a própria norma. Tanto a norma da nota de corte, 50% no básico e no específico e não pode zerar português, como a regra que eu vou mencionar. Essa regra aqui, ela fala que se eu tiver essa falha, essa reprovação por não atingir o mínimo, eu preciso fazer uma distribuição proporcional dentro do conhecimento básico e dentro do conhecimento específico, que é exatamente o que está mencionando aqui essa parte. Olha só, eu vou fazer a anulação, se for uma anulação de um item dentro do básico, eu distribuo ali no conhecimentos gerais. Se for dentro do específico, eu distribuo dentro do específico. Se você observar a prova de 2019, foi exatamente isso que aconteceu. No conhecimento básico ou conhecimentos gerais, ele teve uma questão que foi anulada e essa questão foi distribuída para todo mundo. Quando você distribui para todo mundo, dá 0,03 para cada pontuação de candidato. É por isso, lembra que eu falei que ia mencionar os decimais lá atrás? É por isso que lá atrás você viu notas com decimais. Esses decimais são notas das anulações. E lá no conhecimentos específicos, no de 2019, a gente teve 3 questões anuladas. Então as 3 questões foram divididas pelas 30 e a gente teve aí 0,1 para todo mundo nas questões dos conhecimentos específicos. Ou seja, quando você soma os dois, você vai ter uma nota total e os decimais, que são a distribuição dessas notas. Significa que, mesmo anulando os itens, você, se tirou uma nota abaixo, com 0,1, 0,2, 0,3 décimos dessa distribuição, você não consegue obter a nota mínima para a sua aprovação, infelizmente. Tudo bem? Então, vamos aqui à próxima pergunta. Língua portuguesa caiu funções da linguagem, que não estava no edital, acha que pode anular essa questão? Eu acredito que sim, porque se você observar a banca, olha só uma questão agora, de 2018, da própria IADES. Essa daqui é uma questão de funções da linguagem. E quando você olha o edital desse concurso, está escrito aqui, funções da linguagem. Então perceba que a banca fez questão de colocar aqui no edital, para poder cobrar, ela colocou funções da linguagem. Então quando ela coloca funções da linguagem,
A princípio, é porque ela está prevendo isso dentro do edital, está prevendo que você realmente estude essa informação, porque ela vai cobrar. O que nos leva a acreditar que quando ela não coloca isso, ela não deveria fazer a cobrança desse assunto. Cambuí, no edital do BRB isso apareceu? Olha só o edital do BRB 2022, não aparece aqui em nenhum momento funções da linguagem. Agora vamos fazer uma ressalva. Eu, como professor de português de redação, é claro que eu poderia dar uma desculpa e incluir aqui funções da linguagem dentro de algum desses tópicos aqui que fala sobre texto, relações de sinonímia, ou seja, eu posso dizer que está aqui misturado em algum local. Só que o que vale é a banca, e quando você percebe o comportamento da banca, você percebe que ela não cobra funções quando ela não coloca expressamente. Ela não colocou expressamente, então é sim uma possibilidade, né, de anulação, se for esse o caso, se for efetivamente isso daí. Então, considerando a pergunta, acho que a gente conseguiu fazer a resposta. Por fim, nota de corte para PPP. Eu não fiz avaliação específica de PPP, quilombolas, índio, PCD, né, para não dar... daria muito trabalho, muito complexo analisar ponto a ponto. A ideia é trazer de forma geral para que você calcule mais ou menos a sua nota. E pelo parâmetro que eu trouxe aqui, você vai conseguir calcular a sua nota. Por quê? Se eu estou trazendo aqui o parâmetro efetivamente que você teve da sua nota geral, ampla concorrência, e se você observar o distanciamento que eu mostrei, olha só o distanciamento. Essa daqui é ampla concorrência de 2019. E mais ou menos uns 10 pontos a menos, a gente teve a nota de corte aqui, ó, para a redação daqueles de 2019 PCD. Então, para que você tenha mais ou menos uma ideia, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu estou te dando aqui que a estimativa é mais ou menos, eu acredito, coloca aqui nos comentários o que você acha, se faz sentido, qual é a sua sensação, o que você já olhou nos rankings, né? Pelo que eu observo nos rankings, pelo quantitativo de notas cadastradas nos rankings, realmente o percentual, né, a nota está entre esse dado de 37 e 40. Se você observar 37 e 40, tira mais ou menos uns 8 pontos, seria basicamente a sua nota de corte para PCD, para quilombola. Vai variar, claro, porque há uma concorrência diferenciada e tudo mais, mas é menor do que essa nota ampla. Você observou aqui que a nota é de 7, 8, 10 pontos diferente da ampla. Então, pega o parâmetro aí de 37, 38, tira aí uns 5 pontos, mais ou menos deve ser a sua nota, dependendo de caso a caso. Tudo bem? Time, fechamos aqui as nossas informações gerais. Eu volto em breve para trazer mais informações sobre o cadastro de reserva, sobre mais perguntas que me fizeram, sobre quantas pessoas vão chamar, como é que funciona o processo de classificação, tudo isso a gente vai falar sobre essas expectativas de quantos vão chamar, sobre cadastro de reserva e tudo mais. Aguarde. Por enquanto, vá se inscrevendo aí no canal, se você gostou, se você achou interessante. Coloque aí o seu like, porque é a forma de eu saber que está dando certo, as informações estão sendo úteis aqui durante seu processo de aprendizagem. Esse aqui é o meu Instagram, qualquer dúvida também coloque por lá. Se eu não conseguir responder aqui nos comentários por lá, eu estou ativo e respondendo. Tudo bem? No mais, ficamos por aqui. Um forte abraço para você e vamos juntos. Tchau, tchau.